O número de imóveis negociados em leilões cresceu por causa da crise. Do ano passado para esse, a gente teve um aumento de 300% na quantidade de imóveis leiloados. E esse ano, só no primeiro semestre, a gente já teve um aumento de 150% em cima dos 300% do ano anterior. Em 2024, essa quantidade quase dobrou, chegou a 47 mil unidades. Para especialistas, é um reflexo tardio da pandemia. Na época, financiamentos foram congelados, mas depois a parcela voltou com tudo e muitas famílias não conseguiram pagar. O aumento dos juros também ajudou. Em 2022, apenas 9 mil imóveis foram a leilão no Brasil. Em 2023, esse número saltou para 26 mil e no primeiro semestre de 2024 chegou a 44 mil. É um aumento assustador de mais de 400% em 2 anos. Mas por que isso está acontecendo? E mais importante, será que o sonho da casa própria é, na verdade, uma armadilha criada para o pobre? Para muitos brasileiros, ter uma casa própria representa dignidade e segurança. É a mistura de dois sentimentos: o desejo de construir um patrimônio no seu nome e o medo de ser despejado por não conseguir pagar o aluguel. Esse sonho tem raízes culturais e emocionais profundas. A gente cresce ouvindo que quem casa quer casa, que ter um teto próprio é sinal de estabilidade. Mas a realidade é que o contexto econômico muitas vezes transforma esse sonho em um grande pesadelo. Para começar, a busca pela casa própria é muitas vezes guiada pela ideia de que o aluguel é dinheiro jogado fora, mas ninguém considera que, em muitos casos, o custo total do financiamento, SET, supera em muito o valor dos aluguéis pagos por décadas. Mais que isso, o financiamento prende o comprador a um endereço, retirando a flexibilidade de mudar em busca de melhores oportunidades de vida ou de trabalho. Outro ponto que impulsiona o sonho é o medo. Medo de não ter um teto fixo no futuro, medo de depender de terceiros, medo de não deixar um bem para os filhos. A casa própria é vista como uma forma de herança tangível, algo que pode ser passado de geração em geração, mas poucos fazem as contas reais ou consideram os riscos associados a esse tipo de investimento. E também a narrativa de que quem paga aluguel não tem nada no final ignora o impacto de grandes dívidas no orçamento familiar. O dinheiro gasto em financiamento também poderia ser investido em outras oportunidades que gerem retorno, como ações, fundos de investimentos, renda fixa ou até mesmo em um negócio próprio. Essa miopia financeira faz com que o sonho da casa própria muitas vezes seja uma escolha emocional e não racional. Aqui eu não quero te dar um guia definitivo falando que é ruim, muito ruim comprar casa própria ou se é muito melhor alugar. Eu quero trazer um ponto que muitas vezes as pessoas esquecem. Você já reparou que quando a gente fala de ricos, raramente o sonho da casa própria faz parte das suas vidas? Isso porque eles já possuem recursos para evitar despejos ou emergências financeiras e já construíram seus patrimônios de outras maneiras. Comprar uma casa pode ser um desejo, mas não deveria ser o grande objetivo de vida. O rico sabe que alugar pode ser mais vantajoso e flexível. Afinal, para ele, segurança financeira é o que realmente importa e não a posse de um bem. Além disso, os ricos entendem a diferença entre ativos e passivos. Uma casa própria é, na maioria das vezes, um passivo. Ela demanda manutenção, impostos, seguros e pode se desvalorizar dependendo da localização ou condições de mercado. Por isso que os ricos preferem construir patrimônio com ativos geradores de renda, renda fixa ou outros empreendimentos. Isso explica por que para eles alugar é uma opção mais racional do que comprar. É claro que tem muito rico comprando imóvel, investindo em imóvel, mas esse é outro ponto que a gente pode trazer aqui em outra oportunidade. Outro ponto que o rico valoriza é a mobilidade. Se surge uma oportunidade melhor em outro país ou cidade, ele pode simplesmente reincidir o contrato de aluguel e ir embora. Se ele tiver mais filhos, também pode ir para uma casa ou apartamento maior, já que quem financiou uma casa pode encontrar enormes dificuldades para vender o imóvel e recuperar o dinheiro investido, especialmente em momentos de crise imobiliária. Mas também o rico pode, obviamente, enfrentar desconfortos com aluguéis, especialmente relacionados ao ego e ao desejo de não estar sujeito a decisões de um proprietário. A possibilidade de ser obrigado a deixar um imóvel alugado por conta de uma rescisão contratual ou mudanças
nas condições de aluguel, obviamente que pode incomodar profundamente. Nessas situações, o rico pode optar por comprar um imóvel apenas para não lidar com essa vulnerabilidade e garantir a estabilidade da sua residência, mesmo que financeiramente, na maioria das vezes, não seja a melhor escolha. Agora vamos falar de números aqui. Imagina um imóvel de R$200 mil, com uma entrada de 20%, 40 mil, o financiamento de 30 anos, 360 meses, com uma taxa de 11% ao ano, resulta em uma parcela mensal de R$1.461. No final, você vai pagar um custo total de mais de 566 mil. Isso significa que o imóvel vai custar quase 3 vezes o valor original. Se o imóvel custar 300 mil, a entrada vai ser de 60 mil e a parcela mensal sobe para R$2.192. O custo total, mais de 849 mil. E para o imóvel de 500 mil reais, a entrada é de 100 mil e a parcela mensal de 3.653, com um custo total superior a 1,4 milhão de reais. Gente, esses números são assustadores e eles mostram como o custo do financiamento pode comprometer a renda familiar por décadas, e tudo isso sem considerar os custos adicionais como IPTU, taxa de escritura, registro do imóvel e manutenção. Outro ponto crítico é que o financiamento é um compromisso de longo prazo em um país onde a estabilidade econômica é, no mínimo, questionável. Em 30 anos é possível que aconteçam diversas crises econômicas, mudanças nas regras de financiamento e até mesmo alterações na legislação imobiliária, que pode impactar diretamente o comprador. Mas para você ter uma ideia, nem mesmo casamentos costumam durar 20 ou 30 anos. No Brasil, a média de duração de um casamento é de quase 14 anos, 13,8 anos. Ou seja, é mais provável que você termine um relacionamento antes de quitar o financiamento. E se o casal que financiou junto se separar, a dívida pode virar um problema ainda maior. Outro ponto que, na minha opinião, é bastante relevante é a falta de planejamento familiar. Você pode financiar um imóvel pensando que ele é suficiente para a sua família, mas se vocês tiverem mais filhos, ou se surgir a necessidade de mudar por questões de trabalho, ou até de conveniência, o bairro, a cidade ficou perigosa, mudar-se de uma casa financiada é custoso e, em alguns casos, pode ser até inviável. Também é importante lembrar que a vida é imprevisível. Desemprego, crises econômicas e problemas de saúde podem dificultar o pagamento das parcelas. Um exemplo prático disso é a inflação dos alimentos, que comprime o orçamento familiar muito mais rápido do que os salários são reajustados em geral. Muitas vezes, nem é o desemprego que causa a inadimplência, mas sim o aumento dos gastos básicos, como alimentação. Se o preço da comida sobe abruptamente, as famílias acabam destinando uma fatia maior da renda a esses itens essenciais, tornando ainda mais difícil arcar com as parcelas do financiamento. Claro que esse fato em específico afetaria o aluguel, mas aí poderia haver a flexibilidade de se mudar para um imóvel mais barato. O outro fator que contribui para a inadimplência é a falta de planejamento financeiro de longo prazo. Muitas famílias entram em financiamentos sem considerar uma reserva de emergência, fundo de emergência robusto ou mesmo uma estratégia para lidar com imprevistos. Isso pode ser devastador, principalmente quando os compromissos financeiros assumidos são superiores à capacidade de poupança mensal da família. E claro, né, gente, o que acontece quando você não consegue pagar? O imóvel vai a leilão e você perde tudo que você investiu. Esse é um dos aspectos mais cruéis do financiamento. O fato de que até a última parcela ser quitada, o imóvel pertence ao banco. Você está pagando um aluguel para o banco, de qualquer forma. Isso significa que, se você ficar inadimplente, vai perder não apenas a casa, mas também todos os recursos que foram aplicados nesse financiamento. Inclusive, é exatamente isso o que explica o aumento expressivo no número de leilões no Brasil, que eu falei no início do vídeo. Os bancos não são benevolentes. Eles seguem regras claras. Se você não paga, eles retomam o imóvel e o colocam em leilão. É por isso que a gente vê o número de leilões quintuplicar em 2 anos. A pandemia e a crise econômica agravaram ainda mais essa situação, deixando milhares de famílias sem teto e com dívidas que poderiam ser evitadas. Diante desse cenário, o que pode ser feito, Zata? Olha, em primeiro lugar, é fundamental reavaliar o conceito do sonho da casa própria. Será que essa é realmente uma necessidade ou a gente apenas está seguindo pressões sociais e culturais que ditam que a casa própria é sinônimo de sucesso e estabilidade? Em muitos casos, alugar pode ser uma solução muito mais viável. O aluguel oferece mobilidade, flexibilidade e, dependendo do mercado, pode ser mais barato do que as parcelas de um financiamento de longo prazo. E também é essencial planejar melhor os gastos e pensar em diversificação, em vez de concentrar todos os recursos em um imóvel. Por que não investir em diferentes tipos de ativos? Eu falei aqui
que ações, de repente fundos imobiliários, títulos de renda fixa e até mesmo empreendimentos podem oferecer retornos mais atrativos e uma maior liquidez. Essa estratégia é muito utilizada pelos ricos que entendem que a diversificação é uma das chaves para o sucesso financeiro. Outro ponto a ser considerado é a educação financeira. Muitos brasileiros ainda não têm acesso a informações adequadas sobre planejamento e investimentos. Isso faz com que decisões importantes, como a compra de um imóvel, sejam tomadas de forma emocional e sem embasamento técnico. Por isso, gente, buscar conhecimento é essencial para evitar armadilhas financeiras. E, por fim, vale a pena refletir sobre o que realmente significa ter segurança financeira. Será que ela vem da posse de bens materiais como uma casa ou controle efetivo sobre as finanças? Ter uma reserva de emergência, investir em ativos geradores de renda e manter um orçamento equilibrado são práticas que oferecem muito mais tranquilidade do que a simples posse de um imóvel. O sonho da casa própria é culturalmente incentivado no Brasil, mas é importantíssimo analisar se esse sonho é realmente viável ou se pode se transformar em um pesadelo financeiro. Planejamento e conhecimento são cruciais para evitar que o desejo de ter um teto para chamar de seu acabe comprometendo sua qualidade de vida e sua liberdade financeira. Em vez de se levar pelo sonho, pergunte-se: é o momento certo para eu ter o meu imóvel? As contas fecham? E, acima de tudo, esse sonho vale o risco? Porque, no fim das contas, a verdadeira segurança é estar no controle das suas finanças e não de um contrato que pode durar mais que um casamento. Agora, faz o seguinte: compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou parente que está louco para financiar um apartamento em 20 ou 30 ou 40 anos, para que ele veja se isso realmente faz sentido. E, como de costume, deixa o like aqui e se inscreve no canal aqui da Carteira Z, beleza? Um abraço e até a próxima.